Oi pessoal, tudo bem? Golda e eu estamos aqui hoje porque eu quero falar um pouquinho sobre as tecnologias de reconhecimento facial que estão levantando aí questões bastante controversas, né? E nesse sentido, gostaria de falar um pouco do caso de desenvolvimento dessas tecnologias e de uso dessas tecnologias pelo governo chinês. O governo chinês usa abertamente as tecnologias de reconhecimento facial contra manifestantes de suas políticas públicas, né, de suas leis. Um exemplo disso aconteceu em 2019, quando 2 milhões de pessoas, 2 milhões de manifestantes saíram às ruas de Hong Kong, cidade que tem 7 milhões, então imagino a proporção, né, dessa manifestação, contra um projeto de leis que viabilizaria a extradição de suspeitos de crimes à China continental. E é interessante porque, da mesma forma que começa a existir o uso de novas tecnologias para essa vigilância, a gente começa a pensar em formas de rebelião, né, contra esses instrumentos de controle. Então, os manifestantes usavam lasers contra a polícia para que esses mecanismos, né, de reconhecimento facial não conseguissem captar os rostos, né? A questão é, né, isso daqui, essa tendência, né, já está chegando na Europa também. Então, segundo a reportagem do El País, mais de 1.000 câmeras de vigilância foram instaladas em Belgrado, né, recentemente, na empresa Huawei, que é uma empresa chinesa. Aliás, o governo da época, né, do Alexander Vučić, tinha ótimas relações com a China, né? Na Europa, esse tipo de vigilância por câmera já está sendo utilizada, mas até aquele momento a gente não tinha visto a instalação de tantas câmeras, né? Algo com tanta potência como a capital da Sérvia. E isso é preocupante, porque esse sistema pode captar um rosto, né? Captar a identidade, colocar essa identidade num arquivo de suspeitos e até efetuar uma ordem de prisão. Tudo automatizado, né? Sem nenhuma interferência humana, digamos assim. Nos Estados Unidos, o reconhecimento facial já é bastante utilizado pelo FBI, pelo DEA, que é a agência que cuida dos narcóticos, da questão dos narcóticos, pelas forças militares de imigração e de fronteira. Algumas cidades, entretanto, proibiram esse uso, né? E algumas lojas como Amazon, IBM e Microsoft pararam de vender essas tecnologias depois da morte do George Floyd em 2020, que acarretou todo aquele movimento maravilhoso Black Lives Matter. Bom, né? Por que essas tecnologias, se não utilizadas com consciência, são questionáveis, né? Passam a ser questionáveis. Aliás, a tecnologia não é questionável, o uso dela é, né? Porque ela pode potencializar estruturas de poder e de exclusão. Por exemplo, a começar pelo monopólio econômico. Pensando no caso da Sérvia, a Huawei tem um enorme monopólio, né, sobre a questão do 5G. Ela não tem rival nessa questão, né, do 5G com o reconhecimento facial. Outra questão mais grave ainda, a China pressiona cada vez mais para que elos mais fracos na Europa, de países, né, politicamente, economicamente mais fracos, comprem suas tecnologias. E nesse sentido, segundo o pesquisador Andrés Ortega, os Balcãs, que já é uma região super complicada historicamente e politicamente, são esse elo fraco nesse momento. Ainda mais grave, né? O mau uso dessas tecnologias pode potencializar estruturas de exclusão. A gente está cada vez mais deixando escolhas que deveriam ser éticas e, portanto, humanas na mão da inteligência artificial. E um livro que trata muito disso e que eu super recomendo, porque além de ele ter uma pesquisa maravilhosa, ele é super bem escrito e fácil de ler, é o livro da Cathy O'Neil, se chama Algoritmos de Destruição em Massa, e lá ela traz vários casos de como a gente tem usado algoritmos para decidir, por exemplo, questões como a demissão de professores de escolas públicas, ou como instituições financeiras têm usado a inteligência artificial para decidir se as pessoas têm direito a crédito ou não, e aqui taxa de juros. Isso muitas vezes
extremamente excludente, extremamente injusto. Por exemplo, já foi provado por pesquisas da McKinsey, inclusive, que a população negra e pobre saía totalmente desvalorizada e totalmente injustiçada nesse processo, porque o algoritmo tem alguns critérios, né? E um dos critérios era, por exemplo, onde essas pessoas moravam, e se o lugar era violento, enfim, né? Eram questões que não dependiam nem do caráter, nem do trabalho da pessoa, nem de questões mais objetivas, né? E essas pessoas, então, eram obrigadas a pagar mais juros ou até não tinham direito ao crédito. Todas essas ações, né, todo esse poder deixado na mão da inteligência artificial é legitimado por um discurso de que a tecnologia é neutra e que, portanto, tomaria decisões mais justas. Isso não é verdade. A tecnologia e principalmente a inteligência artificial aprende com a gente não é nada neutro, né? Nós, como sociedade, não somos nada neutros. E isso a gente já sabe, poderia perceber há muito tempo. Por exemplo, em 95, um cientista da computação chamado James Crowder inventou um chatbot, né? Que é aquelas caixinhas que respondem, né, automaticamente. Existe no Messenger ou existe em qualquer serviço hoje. Na época era uma inovação, uma chatbot chamada Maxwell, e o Maxwell ia conversar em grupos, né, em grupos tipo bate-papo do UOL, né, e em questão de dias o Maxwell estava contando piadas racistas, porque era isso que ele aprendeu ali. Ou seja, a gente tem um discurso de neutralidade para uma questão que é cheia de vieses, né, então a gente tem que pensar sobre isso, né, a quem interessam esses vieses, a qual elite, a qual economia, a inteligência artificial e os algoritmos podem potencializar nossa realidade, aprender com a nossa realidade, que é racista, que é homofóbica, que é machista, que é tudo isso que a gente já sabe, né? Para quem quiser aprender mais sobre isso, tem um documentário maravilhoso no Netflix, que é o Coded Bias. Inclusive, para quem se interessar mais, tem uma discussão do Cine Ciência que eu fiz sobre esse filme com uma super hacker antirracista maravilhosa, que é a Nina da Hora. Aliás, acho que seria super legal se vocês pudessem seguir o canal dela, ela sempre traz questões muito pertinentes. E o documentário conta em parte a história de uma cientista da computação maravilhosa chamada Joy Buolamwini. Não sei se eu falei corretamente, provavelmente não. Mas a Joy, né, uma cientista da computação negra do MIT, e ela descobre que as tecnologias de reconhecimento facial frequentemente falham em reconhecer rostos pretos. E quando ela usava uma máscara branca, ela era altamente reconhecida. Ou seja, a gente já tem todos esses vieses e, além de tudo, a tecnologia não funciona bem para rostos pretos. Ou seja, pessoas inocentes podem estar sendo presas, indiciadas e procuradas porque a tecnologia simplesmente não funciona bem. Tá aí uma grande importância, a grande importância da diversidade na tecnologia, de incluir pessoas de grupos minoritários, né, na concepção de algoritmos, na concepção de tecnologias. Eu sei que eu bato muito nessa tecla, mas eu acho que isso tem que ser dito, né? Tanto que existem programas, como o programa da Eva Prakash, né, que é a fundadora da Girl 2.0, que é a tipo Menina 2.0, né, que quer colocar mais mulheres na tecnologia. Lembrando que dentre os profissionais de TI brasileiros, né, de tecnologia da informação brasileiros, a gente tem apenas 20% de mulheres. Se a gente continuar assim, com poucas minorias nessa concepção tecnológica, a gente vai simplesmente ter uma nova economia com as mesmas velhas estruturas de exclusão. Será que é isso que a gente quer? E, além disso, né, esse discurso da neutralidade, da questão do reconhecimento facial, pode, além disso, potencializar discursos de discriminação. O viés do reconhecimento facial para pegar foragidos, né, pode muito bem tangenciar, né, um discurso horroroso que vem sendo dito há séculos, né, e até foi utilizado por muito tempo para questões de eugenia, tanto no nazismo quanto para justificar a escravidão, que assim, mas esse aí tem cara de vagabundo, tem cara de bandido. E
surpreendentemente, horripilantemente, é algo que a gente escuta ainda muito hoje. Por exemplo, a gente teve recentemente um massacre no Jacarezinho, né, na favela do Jacarezinho, e a justificativa de um dos políticos é que ali era só bandido. Como você sabe, né? Quem é que tem cara de bandido? Isso é um viés, né? E isso é um viés que justifica o que a gente chama de necropolítica, que é um conceito do Achille Mbembe, que é um mega filósofo e pensador africano, em que ele discute, né, quais são os discursos que legitimam o poder de Estado de matar ou não matar, quem vive, quem morre. Olha a gravidade de tudo isso. Em resumo, o que fazer, né, diante de tudo isso? Acho que existem alguns caminhos, né? Protestos de diversas formas, tanto a representatividade política, que é algo que acontece bastante nos Estados Unidos e a União Europeia, para discutir, pensar como serão utilizadas essas tecnologias. E eu sei que aqui no Brasil ainda é incipiente, mas alguns partidos políticos já estão discutindo qual é a maneira justa, né, qual é a maneira menos enviesada de utilizar essas tecnologias de reconhecimento facial, a representatividade da diversidade dos grupos minoritários no desenvolvimento de critérios para a tecnologia e a pressão social, né, tipo laser na China, galera. É isso aí, né, pressão social mesmo, né? People have the power, basicamente. E entender, acho que sobretudo que a responsabilidade é nossa, não é do algoritmo. Quando envolve decisões que mudam a vida de pessoas, isso é uma escolha ética e a ética é humana, né? A ética não é algorítmica, né? Não pode ser. Inclusive tem um filósofo holandês que estuda isso, né? O Peter Paul Verbeek. Ele fala sobre isso, né? A responsabilidade de desenhar a ética da tecnologia é nossa. Isso aí, pessoal. Valeu por ouvir e nos vemos na próxima.